Aleluia, glória a Deus. Um dia formidável, um dia abençoado, um dia cheio da presença do poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Eu sou Ana Cláudia Lavor. Louvo a Deus pela sua vida, por você terá aprendido, por você ter dividido conosco o seu pão, a sua oferta, por juntas estarmos adorando a Deus, engrandecendo e testemunhando os feitos de Deus, a soberania de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias. Como uma forma de expandir o reino de Deus, eu te peço que deixe o seu like em todo e qualquer áudio que você escutar no meu canal, para que o YouTube nos ajude a enviar para mais e mais pessoas, mais e mais famílias vão ser abençoadas com esse estudo por causa do seu like. E também que você convide mais 3 mulheres, pelo menos, para aprenderem o poder que existe nas ofertas pacíficas de gratidão. Eu consagro o estudo do dia de hoje com o texto que está no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 15 ao 16. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Esta é a palavra poderosa de Deus para mim e para você neste dia. Deus se agrada muitíssimo quando nos esforçamos, quando paramos um pouco com as nossas atividades, quando dedicamos o nosso tempo para Ele e principalmente quando ajudamos outras pessoas, quando fazemos o bem. São sacrifícios que tocam o coração de Deus e movem os céus ao nosso favor. Nesse estudo de hoje, eu quero que você caminhe comigo, entendendo que Deus tem um plano extraordinário para as nossas vidas. Pode ser que no momento atual estamos passando por algo que estamos gemendo e chorando. Não estamos compreendendo o plano de Deus de forma global, de forma geral, de forma que capta até o nosso futuro. Quando José do Egito estava preso na cadeia, teve um momento que ele estava algemado com ferro. Aquele ferro era tão horrível que cortou, dilacerou a sua carne. A sua alma e a sua carne estavam afligidas pelo ferro. Naquele momento, eu tenho certeza que José não imaginava que em algum tempo ele iria se tornar o homem mais importante da nação, mais proeminente da época. Que ele iria mudar a história do Egito, salvá-los da fome, e não apenas o Egito, também os países vizinhos. Abraão, o pai da fé, por um tempo ele desfrutou muito a companhia de Deus. Ele tinha promessas poderosas de Deus na sua vida. Mas durante alguns anos ele não recebia o maior de todos os milagres que ele aguardava. A continuidade da sua geração. A sua semente brotando, ela não brotava. Ele queria um filho e por isso, num momento de profundas trevas, Abraão se deixou levar pelo conselho da sua esposa e teve um filho fora da aliança. Aquele filho que Abraão teve com Agar trouxe muitos problemas para o casamento de Abraão. Ele terminou tendo que seguir o que Sara queria, enviar aquele filho para longe dele. Mas aquele filho continuou trazendo problemas para a família de Abraão nas próximas gerações. Para falar a verdade, são os descendentes daquele filho fora da aliança que hoje estão causando a guerra que nós assistimos pela televisão lá em Israel.
Situações difíceis provam a nossa confiança na soberania de Deus. Situações complexas colocam a nossa fé à prova. Abraão foi provado, Jó foi provado, Abacuque foi provado. Eu tenho sido provada. Com certeza, minha irmã, você está sendo provada. Numa hora de prova, nós podemos escolher acreditar na palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 55, 8, quando Deus afirma: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Nós podemos continuar nos debatendo com os nossos próprios pensamentos, ou nós podemos entregá-los como forma de oferta sacrificial, abrindo mão deles, abrindo mão dos nossos próprios planos e descansando no poder, na soberania e na bondade de Deus, que Deus vai cumprir os seus planos. Não é porque somos filhos do Deus Altíssimo que não vamos entrar em situações difíceis, calamitosas. Podem ser dívidas, podem ser vícios, separações, divórcio, morte, roubo. Tudo que não é agradável a nós mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas paz, mexe com a nossa fé, pois nos tiram do lugar perfeito, da vida perfeita que imaginamos, nos tiram da promessa de plenitude, de harmonia, de paz, de abundância. E nós odiamos com todo o nosso ser aquilo que nos tira isso. Nós rejeitamos, nós abominamos o que está nos machucando. Queremos o mais rapidamente nos livrar das nossas dores. Queremos muitas vezes pegar as nossas coisas e fugir desse lugar de dor. Queremos reconstruir a perfeição, reconstruir o nosso palácio, reconstruir a nossa família. E Deus, Ele quer sim que nós reconstruamos as nossas vidas, os nossos sonhos, mas para algumas de nós ainda temos lições a aprender, lições a viver, etapas a serem cumpridas para que o plano e o propósito de Deus se complete. Jó precisou se submeter, José precisou se submeter, Abraão precisou se submeter. Comigo e com você não vai ser diferente. Nós vamos ter que ensinar as nossas almas a se submeter ao plano e à vontade perfeita de Deus. Por sermos cristãs, podemos ter uma fé fantasiosa que acredita que Deus vai nos livrar de tudo sem precisarmos atravessar as tribulações. O povo de Deus também pensou assim no Antigo Testamento. Eles acreditavam que eram os escolhidos e que agora que eles estavam na terra prometida, que eles estavam em Israel, que eles estavam em Jerusalém, eles iam ter uma vida perfeita. Aí eles foram invadidos pelos babilônicos e pior, os babilônicos venceram e levaram todos eles como prisioneiros para a Babilônia. Naquela época, a Babilônia representava a pior de todas as terras, o pior de todos os países. Eles adoravam múltiplos deuses de múltiplas formas que eram completamente contrários à adoração ao Deus vivo. Toda a cultura babilônica se opunha à cultura de adoração ao Deus vivo. O povo foi subjugado, o povo viu a sua terra ser assolada e o povo foi arrastado para morar num país que eles abominavam com todo o seu ser. Aquele povo sabia falar com Deus, sabia adorar a Deus. Eles falavam com Deus dia e noite, mas eles estavam obstinados com essa ideia fixa que precisavam retornar para Jerusalém, que precisavam ser libertos daquela terra abominável o mais rápido possível. E porque essa ideia estava fixa na sua cabeça, profetas mentirosos se levantaram com falsas profecias, até que Deus derrama revelação através do profeta Jeremias no capítulo 29, e Jeremias escreve uma carta para aquele povo, declarando que eles precisavam ouvir a voz de Deus. Eles iam precisar aprender a se submeter ao plano perfeito de Deus, à vontade perfeita de Deus.
Na carta estava escrito assim, Jeremias 29, versículo 5 até o 9. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. Que os filhos de vocês casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dessa cidade, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos e delírios deles. Eles dizem mentiras no meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Essa é uma carta para aquele povo daquela época, mas ela é uma carta para nós da nossa época também. As nossas almas magoadas, feridas, aprisionadas, nós queremos orar pela morte dos nossos algozes, pelos que nos aprisionaram, pelos que nos feriram. Nós queremos que eles sejam atingidos pelo um fogo santo, pelo um raio que o parta. Nós queremos que aqueles que nos trouxeram infelicidade, desarrumação, sejam também fulminados, eliminados da nossa vida, da nossa frente. Nós queremos que Deus faça qualquer coisa, menos abençoar esse povo. É assim ou não é? Qualquer um que entra entre nós e os nossos ideais, nós e os nossos planos, nós e os nossos sonhos, nós e a nossa forma perfeita de adorar ao nosso Deus, a nossa primeira reação é querer também que eles sofram. Nós temos dentro de nós uma natureza carnal, não podemos esquecer que nós desejamos olho por olho, dente por dente, e essa foi uma lei que imperou no Antigo Testamento. Mas mesmo no Antigo Testamento, Jeremias fala para o povo: busquem a prosperidade dessa cidade na qual vocês foram deportados. Orem a Deus em favor deles, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade desse povo que foi lá, assolou Israel, que foi lá, queimou a sua terra, que foi lá, queimou a sua plantação, que foi lá e queimou o seu gado, que foi lá e fez de você um prisioneiro, lhe algemou, você, sua família, seus filhos, tirou de você a sua liberdade, trouxe você e lhe obrigou a morar aí. Eu quero que vocês busquem a prosperidade deste povo. Eu quero que vocês orem para que Deus abençoe eles, porque quando Deus estiver abençoando eles, Deus vai estar abençoando vocês também. O mesmo aconteceu com Jó. Jó, no meio da grande prova dele, fala que ele orou a favor daqueles amigos, que de amigos não tinham nada. Eram pessoas que tinham tesourado de Jó, falado mal contra Jó, falado na cara de Jó, que Jó não era uma pessoa digna da bênção de Deus, que o que Jó estava sofrendo, Jó merecia sofrer, porque Jó tinha sido um infiel. E eles disseram isso com muitas outras palavras, com vários capítulos, mas foi quando Jó orou para que houvesse prosperidade para aqueles 3 amigos, falsos amigos, que a prosperidade de Deus começou a retornar à vida de Jó. Atenção, quando estamos no meio de uma prova, precisamos manter a nossa sanidade mental, oferecendo ofertas de sacrifícios pacíficos a Deus. Precisamos aprender a buscar e recorrer a Deus em todo tempo. Aprender a depender completamente deste Deus para sermos abastecidas, ainda que estejamos vivendo em uma terra estranha, ainda que estejamos vivendo uma situação estranha, ainda que estejamos vivendo um matrimônio estranho, ainda que estejamos no meio de uma família estranha. Precisamos depender de Deus para que Ele nos abasteça financeiramente, materialmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Ponto número 2, precisamos orar pelos nossos algozes. Ao invés de orar contra eles, nós precisamos pedir a Deus que os abençoe, que os toque, que os cure, que os dê prosperidade, porque quando aprendermos a fazer isso, teremos passado por muito das nossas provas. José do Egito, ele trabalhou para aquele país, ele começou a trabalhar na casa de Potifar, ele trabalhava tanto que ele fez Potifar
prosperar infinitamente mais do que tinha antes. Depois, quando ele foi jogado na cadeia, ele trabalhou para o carcereiro, ele orava pelo carcereiro. Foi o fato de José trabalhar e orar pelos seus algozes que abriu a porta da próxima etapa. Ele foi ser o homem número 1, ajudante de Faraó, o qual ele permaneceu por toda a vida ao lado. Foi lá no Egito, a terra que foi a sua terra de algozes, que José foi usado por Deus para salvar o Egito, salvar o próprio povo de Israel e salvar também todas aquelas nações que estavam ali ao redor do Egito na época que o mundo teve uma fome mundial e seriam exterminados se não fossem a sabedoria que Deus colocou em José por ter sido aprovado. O coração de José primeiro foi aprovado, depois chegou a prosperidade financeira e a prosperidade familiar. Você hoje está vivendo num lugar que não gostaria de estar? Você anda se sentindo um peixe fora d'água? Pode ser o trabalho que você faz, o trabalho que você não gostaria de estar fazendo. Você pode estar frequentando uma igreja que você não escolheu. Pode ter sido o seu marido que escolheu essa igreja para que vocês frequentassem. Pode ser que neste momento você se sinta aprisionada a um marido que lhe sufoca, a um casamento que lhe deixa triste, a um casamento desarmonioso. Pode ser que neste momento os seus filhos foram aprisionados pelos vícios, por tudo que está aí ao nosso redor do mundo, conceitos que fazem com que o seu coração fique completamente triste. Abra os ouvidos. Jeremias 29 fala: busquem a prosperidade deste lugar no qual vocês estão. Orem ao Senhor em favor deles, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade deles. Enquanto nós queremos nos livrar o mais rápido possível da nossa dor, Deus está contando com as nossas orações. Deus aguarda que abençoemos a vida dessas pessoas que estão ao nosso redor, que com as nossas intercessões alcancemos o nosso marido, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, as pessoas da nossa cidade, da nossa nação. Eu e você precisamos recorrer a Deus, buscar Deus. Não sei dizer quanto tempo vai durar a minha prova e a sua prova, mas eu sei dizer com certeza que enquanto estivermos plantando a boa semente, teremos uma grande colheita, seremos abençoados. Lucas 6:38 nos garante: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, pois a medida com que usarem também será usada para medir vocês. Com as nossas ofertas de sacrifício pacíficas a Deus, podemos encontrar a felicidade. A felicidade é um atributo interior. Quando encontramos a centralidade da vontade de Cristo, podemos ser felizes em qualquer situação, em qualquer lugar. A maior parte das nossas felicidades ou da nossa miséria depende da nossa disposição interior e não das nossas circunstâncias exteriores, e Deus quer nos ensinar isso. Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo fala o segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Significa que não nascemos com esse conceito, que precisamos praticar. Paulo aprendeu ao longo da vida, com as situações difíceis, a manter a sua alma em paz, a manter a centralidade da sua vida colocada nos planos e na vontade de Deus, porque elas são perfeitas. Nós precisamos aprender o que Paulo aprendeu. Aproveitarmos ao máximo o lugar onde Deus nos colocou, sermos férteis, sermos frutíferas aonde Deus nos colocou, porque só Deus sabe os porquês de estarmos aonde estamos, vivendo o que estamos vivendo. Ofereço a Deus o lugar onde estou, ofereço o que não estou gostando, ofereço aquilo que não compreendo, ofereço aquilo que ainda me incomoda e vou florescer aonde estou.
Ofereço também a Deus, com a sua permissão, orar por você e por sua família. Espírito Santo de Deus maravilhoso, muito obrigada por essa semana. O inimigo pode ter se levantado contra nós, o inimigo pode ter nos aprisionado os nossos filhos, aprisionado o nosso marido, pode ter nos saqueado e nos roubado, invadido o nosso lar, invadido o nosso castelo, tirado a nossa paz. Mas nós continuamos aqui, ó grande Deus, exaltando o teu nome, permanecemos mantendo a nossa alma fixadas em ti, aprofundando a nossa fé em ti, escolhendo confiar que o Senhor é soberano e que os teus planos vão prevalecer e que o Senhor sempre vai ter um plano que vai suplantar o plano do maligno. Nós declaramos que aquilo que nos foi roubado, saqueado, que todo o sofrimento que nos foi imposto, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo e nós vamos usar absolutamente tudo para fazer com que o teu reino cresça, floresça e multiplique. Nós vamos crescer, florescer e multiplicar os ensinamentos de Deus aonde estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que o Senhor nos leve. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Fechamos com chave de ouro essa semana. Aprendemos que é uma atitude a ser vivida todos os dias, para sempre. Em tudo vamos dar graças. Quando gostamos, quando não gostamos. Não porque somos pessoas que não entendem o que estão fazendo, mas justamente porque compreendemos que o nosso sacrifício de agradecer é reconhecer que Deus é soberano e que de alguma forma Deus tem o melhor para nós e para a nossa família, que os planos de Deus vão prevalecer, porque Deus consegue ver o nosso passado, o nosso presente, mas também o nosso futuro, e Deus já está enviando para nós a provisão do futuro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe muitíssimo e volte segunda-feira em nome de Jesus, um final de semana abençoado, e prossiga agradecendo de dia e de noite, levando a sua alma a testemunhar a soberania e a grandeza de Deus, a falar do poder de Deus. Quem fala do poder de Deus recebe mais bênção. Quem se cala vai continuar na prova. Eu tenho certeza que você quer sair da prova, então testemunhe a grandeza de Deus na sua vida, minha irmã, porque essa é a chave da libertação. Oferecer sacrifícios de louvor, de ações de graças, que repartem com outras pessoas o seu pão. Deus te abençoe enormemente.